Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos nessa noite estão felizes por estar na casa de Deus? Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe também os irmãos que estão nos acompanhando através dessa live. E tenha certeza, Deus, Ele tem uma palavra a falar ao meu e ao teu coração nessa noite. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ler somente o verso 33. Evangelho de João, capítulo 16, somente o versículo 33. Glória a Deus. Amém? Algumas pessoas aí procurando aí, vamos esperar. Amém? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vou ler mais uma vez. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por sua fronte, vamos orar. Deus Todo-Poderoso e Santo, estamos nessa noite, meu Pai, diante da Tua gloriosa palavra, a Tua palavra que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Portanto, ó Deus, me usa nessa noite com poder, com autoridade, na ousadia do Teu Espírito Santo, e fala conosco, Senhor, nesta noite. Ah, Deus, usa-me como Teu porta-voz. Ó Espírito Santo, o Senhor tem a liberdade de falar neste lugar, Senhor. Portanto, meu Deus, em nome de Jesus, revela a nós a palavra rema, a palavra revelada que é para discernir pensamentos e intenções do coração, que é a Tua palavra nessa noite, como semente, Deus, que ela venha encontrar o coração aberto e que ela possa germinar, crescer e produzir frutos para a glória do Teu nome. Portanto, ó Espírito Santo, fala conosco tudo aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. É a minha oração que faço a Ti no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar o teu assento. Irmãos, nessa noite eu quero trazer-vos uma palavra por título: tenha bom ânimo. Vira para esse irmão assim e fala para ele assim: tenha bom ânimo. Não, muito fraco. Você não jantou, eu também não jantei ainda não. Fala assim: tenha bom ânimo, irmão. Tenha bom ânimo, irmão. Só de você falar já ficou o irmão desanimado, o teu desânimo. Então tenha bom ânimo. Mais uma vez, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Irmãos, quando nós olhamos para esta palavra ânimo na Bíblia, a gente vai ver em diversas passagens o Senhor, Ele falando acerca de ânimo. Em diversas passagens, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, sempre Deus, Ele vai a nos exortar a ter bom ânimo. Então eu quero tirar desse versículo algumas lições importantes, que Jesus, Ele nos ensinou, e eu quero compartilhar contigo nesta noite. A primeira coisa que o Espírito Santo Ele revelou ao meu coração é que Jesus deixou bem claro realidades indiscutíveis. Mas pastor, que realidades são essas? A primeira delas: o mundo é lugar de sofrimento. Então nós temos que estar conscientes disso, que o mundo é um lugar de sofrimento. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Pedro ele vai dizer isso. Mas o que é um peregrino? O que é um forasteiro? O forasteiro é alguém que está passando por uma localidade, mas ele está ali de passagem. Ele é um forasteiro, ele é um peregrino, ele está peregrinando somente, ele está passando de passagem. Sabe por que a Bíblia diz isso a nosso respeito? É porque a nossa morada não é aqui, a nossa morada é na Canaã celestial. Portanto, nós estamos aqui somente de passagem, e nesse mundo nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar por tribulações. Jesus, aleluia, Ele nos ensinou essa realidade, e é uma realidade indiscutível, que o mundo é lugar de sofrimento. Basta você ligar no noticiário e você assistir. Dependendo do noticiário que você vai assistir, você passa até mal.
de tanta coisa ruim, de tanto sofrimento que você vai ver. Tem alguns jornais que eu até procuro evitar de assistir, porque te faz mais mal do que bem. Então nós vamos ver que o mundo é um lugar de sofrimento. Então a Bíblia não esconde isso. Mas pastor, eu sou crente em Cristo Jesus e eu vou passar por sofrimento. Claro que vai. A palavra de Deus diz, Paulo diz que nós estamos aqui nessa terra, e ele próprio dizia acerca de si mesmo, que ele estava cumprindo, aleluia, o restante dos sofrimentos de Cristo. E nós que somos igreja, não somos diferentes, então estamos sujeitos a passar por sofrimento. Meu Deus. Mas entenda uma coisa é nós passarmos por sofrimento, e outra coisa é você viver a vida inteira sofrendo. É duas coisas totalmente diferentes. Então, eu quero que você guarde isso na sua mente. Uma coisa é você passar, e a outra coisa é você viver. Nós vamos passar por sofrimento, mas nós não vamos ficar a vida inteira sofrendo. Vai ter momentos de gozo, vai ter momentos de regozijo, vai ter momentos de paz, e nós vamos ver isso. A segunda realidade é que não há como escapar das dificuldades humanas. Não tem como escapar, irmãos. Tem algumas dificuldades que ela vai vir tanto para o ímpio como para o justo. Tanto para o que serve a Deus, como para o que não serve. Por quê? Porque nós estamos aí inseridos nesse mundo. Nós não fomos arrebatados ainda. Nós vemos aí o que está acontecendo. Essa doença que se espalhou pelo mundo, e tanto ímpios como justos têm sofrido por causa dela. Até mesmo os justos foram recolhidos pelo Senhor. Então, nós temos que ter essa consciência que não há como escapar das dificuldades humanas. A terceira coisa é que nós fazemos parte, irmãos, desse sistema, ainda que involuntariamente. Mas eu quero explicar algo para você. Nós fazemos parte porque estamos vivendo nesse mundo. Então vamos supor, se o salário mínimo sobe, você vai ser beneficiado. Mas se há uma crise no Brasil, tanto o ímpio como o justo vão sofrer da mesma forma. Porque nós estamos inseridos nesse mundo. Nós estamos inseridos, mas o que a Bíblia recomenda para mim e para você? Que embora nós estejamos inseridos nesse mundo, nós não podemos, aleluia, nos amoldar a esse mundo. Uma coisa nós estamos inseridos no mundo, e outra coisa nós tomamos a forma do mundo. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 12, ele vai dizer: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós somos a igreja, estamos aqui nessa terra, mas aleluia, nós não podemos copiar o mundo, nós não podemos nos amoldar, seguir o padrão do mundo. Pelo contrário, nós somos peregrinos, e nós, aleluia, estamos aqui de passagem, e nós temos que fazer a diferença. É Deus, aleluia. Essa semana, irmãos, eu me entristeci muito, e hoje não aguentei. Eu andei dando uma paulada no Facebook. Acho que alguns quem viu. Irmãos, o que é isso, irmãos? Misericórdia. Uma coisa que entristece o meu coração é ver crente dando ibope para o diabo. Crente dando ibope para o diabo. Uma hora é missionária que compartilha vídeo de pessoa rodopiando, e ímpio está assistindo. E é coisa que não vai trazer edificação nenhuma para a pessoa. Se a pessoa está rodopiando na carne, o problema é dele. Quem vai dar conta com Deus é ele. Então, querido, nós não podemos dar ibope para Satanás. Eu falei: para de dar ibope para o diabo, compartilha coisas que edificam. Aleluia. Nós passamos aí, nessa semana, só tristeza no meio evangélico, só escândalo. Aquela pastora que depois descobriu que ela própria mandou matar o marido. É pastor que roubou, é padre que roubou, e crente fica compartilhando essas coisas. E o que eu fico mais triste, você vê macumbeiro falando mal de macumbeiro? Você não vê. Você vê espírita falando mal de espírito? Não vê. Mas os crentes, irmãos, não vigia. Os crentes são os primeiros a ficar dando ibope para Satanás. Compartilha coisas que edificam.
edifica. Coisa mais gostosa é quando você coloca uma mensagem, muitas vezes, na rede social. Hoje mesmo, eu ouvi um testemunho da irmã, ela falou: pastor, só Deus sabe como eu tinha que ouvir essa palavra, o quanto que eu precisava ouvir esta palavra. É coisas que edifica, é coisa que vai colocar a pessoa para cima, não é coisa que vai escandalizar. Por quê? Porque tem servido de escândalo, irmãos. Então, se a pastora mandou matar o marido, se o pastor roubou, se o padre roubou, vão ter que dar conta com Deus. Ninguém vai sair dessa terra, querido, sem pagar conta. Todo mundo vai ter que pagar conta, e ainda no mundo por vir vai ser julgado por isso. Então, entenda uma coisa: nós estamos aqui para fazer a diferença. Aleluia. Então vamos compartilhar coisa que edifica, porque essas coisas causam mais escândalo. E os próprios crentes ficam compartilhando essas coisas, irmãos. Se você soubesse como que está difícil pregar o evangelho, justamente por causa do escândalo. Por quê? As pessoas veem uma coisa dessa e já colocam tudo no mesmo pacote e chega o pau: ah, pastor é tudo ladrão, pastor é tudo bandido, pastor é tudo mal cego, pastor só quer dinheiro. Irmãos, como que está difícil. Então, vamos compartilhar coisa que edifica. Você faz parte desse mundo, mas você não é desse mundo, meu irmão. Nós estamos aqui somente de passagem. Jesus já foi nos preparar uma morada, e tudo isso, querido, já é cumprimento da palavra mesmo. E principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, há quanto tempo Deus já tem falado que vai tirar a máscara de muitos. Então eu não me assusto quando eu vejo uma coisa dessa. Por que eu não me assusto? Porque é cumprimento da palavra. O próprio Senhor disse que no último dia viriam muitos enganadores, viriam muitos falsos profetas, viriam muitos que escandalizariam a obra. E Ele próprio diz: convém que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vier. Você entende o que significa essa palavra ai? É, meu Deus. Uma palavra do quê? De dor. Ai daqueles por quem vier. E além da pessoa que está dando escândalo, o crente que fica compartilhando está dando escândalo, mas porque está divulgando a desgraça, está divulgando a notícia má. Então vamos parar com isso, irmãos. Graças a Deus eu não vi ninguém daqui da igreja, graças a Deus, e espero não ver, mas pessoas de fora que ficam compartilhando essas porcarias. Fala para esse irmão assim: nós fazemos parte desse mundo, mas não somos daqui. Uma outra coisa, irmãos, uma outra verdade é que as aflições virão e devemos estar preparados. Sabia que nós devemos estar preparados para o dia da aflição? É por isso que Paulo, lá em Efésios 6, ele vai dizer assim: revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, inabaláveis. Então a própria Bíblia Sagrada nos manda nós nos revestirmos do Senhor e da força do seu poder, para que nós possamos suportar o dia mau. Que dia é o dia mau? É o dia da aflição. Então nós temos que estar preparados. Mas como que eu me preparo? É me revestindo do Senhor a cada dia. É a cada dia eu buscando a presença desse Deus. Mas eu entendo também, irmãos, que toda aflição, ela não é nada comparada à glória e às alegrias que nós iremos herdar. Você sabia disso? E a Bíblia fala sobre isso, que as nossas aflições nessa terra, ela não é nada comparada à glória, comparada à alegria, comparado, querido, ao gozo que eu e você vamos sentir quando nós entrarmos nas mansões celestiais. O próprio Paulo vai dizer que aquilo que não subiu ao coração do homem, querido, são as coisas que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam. Se você pudesse sondar, ainda que fosse por 30 segundos, o céu, a glória que é o céu, a maravilha que é o céu. Eu já vi o céu, querido, por sonho, e por sonho já é uma coisa maravilhosa. Agora, quanto mais eu e você estarmos lá, querido, a palavra de Deus, ela diz, aleluia, que quando nós entrarmos na Nova Jerusalém, já não haverá mais lembrança do sofrimento nessa terra, porque o próprio Deus, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Deus, aleluia, ele vai enxugar todo pranto, já não vai haver mais pranto, já não vai haver mais sofrimento, já não vai haver mais dor, porque ali em Apocalipse diz que as primeiras coisas são passadas, e o próprio Deus ele já fez novas todas as coisas. Portanto, os nossos sofrimentos nessa terra não se compara à glória que nos espera lá na Canaã celestial.
E isso para nós é um consolo, porque estamos sofrendo sim, mas é momentâneo, é passageiro. E Paulo vai dizer sobre isso, lá em 2 Coríntios 4,17. Paulo ele vai dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Vou ler para você na versão transformadora, na versão mais nos dias atuais, você vai entender melhor. Olha o que está dizendo: pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos nesta terra produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Então só isso já é motivo de eu e você enfrentar todo o sofrimento, toda a angústia, de nós passarmos glorificando e exaltamos o nome do Senhor. Mas através ainda dessa palavra, irmãos, eu vejo que o Senhor Jesus, Ele nos deixou armas poderosas para nós enfrentarmos esse mundo. E que armas são essas? A primeira delas, a paz. Ele disse assim: ó, digo-vos isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a primeira delas, a paz. E nós possuímos, irmãos, a paz interior, não a paz deste mundo, porque a paz desse mundo, ela é circunstancial. O que isso significa? Que a paz desse mundo depende da circunstância que a pessoa está vivendo. Muitas vezes a pessoa vai ter um momento de paz, mas daqui a pouco a pessoa está num momento onde nada está bom, onde ela já não tem paz, onde muitas das vezes ela entra já em depressão. Por quê? Porque a paz desse mundo é momentânea e ela é circunstancial, vai depender da circunstância. Mas o que eu acho maravilhoso é que a paz do crente, ela é totalmente diferente da paz desse mundo. O próprio Jesus disse: olha, digo-vos isso, para que em mim tenhas paz. Eu e você, nós temos paz, mas é a paz que vem do príncipe da paz, que é o Senhor Jesus Cristo. E ela não é circunstancial, e ela não é momentânea, pelo contrário, a paz de Cristo, ela é permanente, ela permanece. Você pode estar passando por luta, você está em paz. Você pode estar passando por tribulação, você está em paz. Você pode estar passando, aleluia, pelo deserto, você tem paz. Na fornalha você está em paz. Na cova dos leões você está em paz. Você pode estar passando por toda circunstância, está enfermo, você está em paz. Por quê? Porque você sabe que tem alguém cuidando de você, alguém, aleluia, que vela por ti, e a paz dele, ela preenche toda a tua alma. Então a paz de Cristo, ela não é circunstancial, nem ela é momentânea. Porque você pode estar passando pelo maior momento de crise na tua vida, você tem paz. É isso que nós vemos na Bíblia Sagrada. Ah, pastor, mas eu estou passando por problema e eu não estou com paz. Por quê? Porque você não está buscando a Deus. Porque se você buscar a Deus, Deus ele vai derramar da paz que excede todo entendimento na tua vida. Pode o coro estar cantando no teu lombo, pode o momento estar sendo difícil, pode a luta estar sendo grande, mas alguém vai olhar para você e vai dizer: olha o que está acontecendo, olha o que você está passando, mas você está em paz, você está confiante. Por quê? Porque a paz de Cristo, ela invade todo o teu ser. Então é uma paz que excede todo entendimento. Independente da circunstância, você tem paz. Se tem dinheiro no bolso, tem paz. Se não tem, tem paz. Está desempregado, tem paz. Porque a paz, ela é uma pessoa, ela é o príncipe da paz habitando dentro de você. Segunda coisa, irmãos, é que a paz que temos é porque Jesus vive em nós. Paulo dizia lá em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e já vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quando o príncipe da paz está vivendo em você, você vai ter paz em toda e qualquer circunstância. E é isso que o mundo não tem. Por quê? Porque muitas das vezes o mundo, quando se depara com um problema, quando o ímpio se depara com um problema, ele já fica depressivo. Muitas das vezes vai às últimas consequências, até mesmo de cometer um suicídio. Por quê? Porque não tem paz.
mas eu e você, nós somos diferentes, porque Jesus, Ele habita em nós temos Cristo morando dentro de nós, e Ele é o príncipe da paz, então você vai ter paz na tua vida. E eu entendo, irmãos, que viver em Cristo é ter paz até mesmo em meio à guerra. Você sabia disso? Viver em Cristo é ter paz até mesmo em meio à guerra. Davi, no Salmo 27, versículo 3, olha o que ele declara: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Por que Davi pôde declarar isso? Que ainda que a guerra se levantasse contra ele não temeria mal nenhum. Por quê? Porque ele sabia que a presença do Senhor estava com ele. E da mesma forma eu digo, a presença do Senhor está com você. Então pode até mesmo a guerra se levantar, que Ele não vai abalar a tua paz em nada, porque você tem a presença soberana do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E eu entendo, irmãos, que nenhuma aflição ela pode tirar de nós essa paz que nos anima. Nenhuma aflição. Você vê isso na vida de Paulo, você vê isso na vida dos apóstolos. Eles eram açoitados por pregar a palavra, mas quando eram fortes, eles iam chorar, reclamar de Deus? Não, eles se regozijavam, eles se alegravam por serem dignos de sofrer por amor a Jesus. Ou seja, eles estavam presos, mas eles tinham paz. Pedro estava para ser decapitado, Herodes já tinha matado Tiago. Agora era chegado os dias dos pães asmos na Páscoa, e ele tinha encarcerado Pedro e colocado 16 soldados para guardar Pedro naquela prisão. Mas a igreja fazia contínua oração para a vida de Pedro. E o que aconteceu? De madrugada, quem que entrou naquela prisão? O anjo do Senhor. E o que Pedro estava fazendo? Estava chorando, murmurando: Senhor, eu preguei o evangelho, agora eu vou morrer. Não, ele estava dormindo. Se ele estava dormindo, por que ele estava dormindo? Porque ele tinha paz. Aleluia. Você conseguiria dormir sabendo que no outro dia você ia morrer? Quem conseguiria? Alguém conseguiria? Era perigoso ficar a noite inteira reclamando, murmurando, até desviava, muitos desviavam. Mas ele estava dormindo, porque havia uma promessa. Jesus tinha dito: Pedro, quando você for mais velho, vão te levar para onde você não quer. Ele ainda não era velho, tinha que se cumprir a palavra. E Jesus, ele cumpre a palavra. Então, o que ele fez? Ele tinha paz, ele foi dormir, ele foi descansar. Precisou um anjo cutucar ele: ô Pedro, levanta. Porque ele estava dormindo, ele estava descansando no Senhor, ele tinha paz no Senhor. Da mesma forma também temos que ser nós, irmão. Você pode estar passando por um momento de maior aflição, seja de uma enfermidade, seja um problema no lar, seja um problema, aleluia, no teu trabalho. Descansa no Senhor, Ele é o teu Senhor, Ele cuida de você, Ele cuida da tua família, Ele cuida da tua saúde, Ele cuida dos teus negócios. Aleluia a Deus. Ou você acha que Deus só cuida de você quando você está aqui na igreja? Nessas 2 horas de culto aqui. Irmão, isso aqui é o mínimo. Ele cuida de você 24 horas por dia. Ele cuida, Ele guarda, Ele protege, Ele abençoa. Fala para esse irmão: se nenhuma aflição pode tirar a paz do nosso coração. Mas então, para enfrentarmos e vencermos nesse mundo, nós necessitamos ter algumas coisas. Eu quero destacar cada uma delas nessa noite. Para eu e você vencermos nesse mundo, nós necessitamos ter algumas coisas. Em primeiro lugar, nós temos que ter a convicção da presença de Jesus. Um pouco atrás, ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 18, Jesus ele disse assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Lá em João 14, 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Porque quando ele disse que ele teria que morrer na cruz e que ele retornaria ao Pai, os discípulos ficavam entristecidos. Então Jesus ele disse essa palavra: olha, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu vou enviar
Santo, eu vou enviar o Paracletos, eu vou enviar o ajudador, o advogado, o Espírito Santo da promessa, e ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai andar com vocês, ele vai habitar em vocês, ele não vai deixar vocês sozinhos. Portanto, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou voltar novamente para vós. E Cristo hoje ele habita pelo seu Espírito em nós, irmãos. Mas por que ele usou essa palavra, não vos deixarei órfãos? O que é um órfão? Alguém que não tem ninguém por ele. Alguém que está abandonado. Não tem ninguém por ele. Um órfão é isso. Alguém que não tem ninguém que cuida dele. Alguém que o abandonou, ele é órfão. Não tem ninguém por ele. Muitas vezes não tem pai, é órfão de pai, é órfão de mãe. Mas ele está dizendo que ele não vai nos deixar órfãos. Ou seja, ele vai cuidar de nós. Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos deixar sozinho em toda e qualquer circunstância que nós venhamos atravessar. Ele vai estar conosco, guardando, cuidando e nos abençoando. Assim como o pai cuida dos filhos, assim o Senhor cuida de nós também. Glória. Então, irmãos, através disso nós não temos o que temer, porque nós não somos órfãos, nós temos um Pai. E o próprio Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando nós nos dirigimos a Deus, aleluia, o próprio Espírito Santo, ele nos ensina a chamar Deus de Abba, a chamar Deus de Paizinho. É Deus. Então, irmãos, que eu e você venhamos entender e reconhecer que o Senhor, ele está conosco. Nós devemos ter a convicção da presença de Jesus na nossa vida. É Deus. Porque se nós tivermos essa convicção, querido, você vai ser vitorioso em toda e qualquer área da tua vida. Porque você crê que Jesus está com você. Você crê que, independente da luta que você está passando, Jesus está contigo. Jesus não te abandonou. Você não está sozinho. Porque se você não tem essa convicção, que hoje a gente vê muito isso, irmãos. Só está 10, 15 anos na igreja, mas passa uma lutinha desse tamanho. Ah não, Deus me abandonou, Deus não liga para mim, Deus. Isso aí fere o coração de Deus. Isso aí fere. Você que é pai, você gostaria de ouvir isso do teu filho? Ah, pai, o Senhor não cuida de mim, o Senhor não liga para mim? Você gostaria? Agora, quanto mais Deus, Ele sendo o Pai soberano, o Pai perfeito, Ele ouvir isso da boca de muitos filhos. Ah, Deus não liga para mim, Deus, acho que Ele não quer ver meu bem, porque isso magoou o coração de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós pensamos isso. Ah não, Deus não está nem aí para a minha situação. Deus, Ele não está ligando, Deus não está ouvindo as minhas orações. Segunda coisa, para nós sermos vitoriosos e vencer nesse mundo, é ter a convicção que a vitória de Jesus sobre Satanás é também a nossa vitória. Irmãos, quero estar lendo aqui para você Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha o que diz, uma versão mais fácil de você entender. E ele cancelou o registro de acusações que havia contra nós, removendo e pregando-o na cruz. Desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Está dizendo que Jesus Cristo, Ele despojou principados e potestades, e deles triunfou na cruz. E o escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, Ele cravou na cruz do Calvário. Ou seja, na cruz do Calvário, Jesus, Ele já venceu os principados, Ele já venceu as potestades, e Ele já cancelou todo o escrito de dívida que era nos contrário, e cravou na cruz. Ele anulou tudo isso, e com a sua morte, Ele nos deu livre acesso de eu e você chegarmos à presença do Pai. Portanto, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, através daquilo que Jesus Ele fez por mim e por ti na cruz do Calvário. Aleluia. Entenda que Jesus, irmãos, Ele não vai vencer Satanás, Ele já venceu. Essa tem que ser a nossa compreensão. Jesus já venceu. Está dizendo que Ele expôs publicamente ao desprezo principados e potestades, e deles triunfou na cruz. Jesus venceu. A maior derrota de Satanás foi na cruz do Calvário. A maior derrota do diabo foi naquela cruz.
ali o véu do templo se rasgou e o Senhor deu livre acesso de eu e você agora chegarmos na presença do Pai. Aleluia. Uma coisa que somente o sumo sacerdote uma vez no ano podia fazer, mas eu e você hoje, em qualquer momento, quando nós dobrarmos os nossos joelhos, nós podemos entrar na presença do Pai, nós podemos entrar no esconderijo do Altíssimo, nós podemos entrar no Santo dos Santos, pelo sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Por isso você é mais do que vencedor. E se tem uma coisa que Satanás ele odeia, se tem uma coisa que o diabo ele detesta, é quando ele ouve falar do sangue de Jesus, porque foi derramado o sangue de Cristo que venceu ele na cruz do Calvário. Por isso que diz: há poder no sangue de Jesus, há poder. Abraçou e anda em comanância. Fala para esse irmão assim: eu e você, hoje nós temos a marca do sangue sobre nossas vidas. Você acha que o diabo pode fazer alguma coisa contra você? Lá no Egito, na última noite que eles iriam passar no Egito, eles celebraram a Páscoa. O que Deus falou? Pega um cordeirinho sem mancha, sacrifica ele, vocês vão comer, toda a família reunida. Mas vocês vão tomar desse sangue, vocês vão passar na verga das portas, porque o destruidor passará, mas quando o destruidor vê a marca do sangue, ele vai se desviar da casa. E da mesma forma, meu querido irmão, assim também acontece na nossa vida. Hoje, aleluia, nós vivemos a realidade espiritual disso. Eu e você, nós temos a marca do sangue, e Satanás, ele sabe, aquele que é de Cristo e aquele que não é. Quando ele olha para mim e para você, ele vê aquele redimido, ele tem a marca do sangue. Eu não posso fazer nada contra ele, eu tenho que me desviar da casa dele. O destruidor tinha que se desviar da casa, e da mesma forma também Satanás tem que desviar da tua casa, não somente da tua vida. É Deus. Abraçando em comanância. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém, aleluia. Então a tua família, ah pastor, mas o meu esposo não é crente. Paulo disse que ele é santificado pela esposa crente. O meu filho não é crente, ele é santificado através da tua vida. Deus protege, Deus guarda, por amor a você. Olha o amor desse Deus, irmãos. Então abra a tua mente em nome de Jesus e compreenda esses princípios espirituais, e você vai ser vencedor. Você não vai temer o diabo, porque você entende que ele já foi derrotado há 2000 anos atrás. Aleluia. Mas se tem uma coisa que o diabo luta, é para você não jamais entender isso. Ah, como ele luta para você não compreender isso. Por quê? Porque daí ele te mantém escravo. Não foi à toa que Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade que liberta? Cristo. Se o Filho nos libertar, João 8,36, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Então o diabo não quer que você conheça a verdade. Por quê? Porque ele quer te manter escravo, quer te manter preso. Mas ele já é um derrotado. Jesus, ele já venceu por mim e por você na cruz do Calvário. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diz Paulo lá em Romanos capítulo 8: já não há nenhuma condenação. Nele eu e você somos mais do que vencedores. Ninguém pode nos separar do amor desse Deus. Aleluia. Abraço e alabasteias. A terceira coisa para eu e você vencermos o mundo é a convicção da intervenção de Jesus em meio às lutas. Você está passando por luta. Você acha que Jesus não vai se levantar ao teu favor? Claro que vai, irmãos. A partir do momento que você orar, que você clamar: Senhor, olha, eu estou passando por isso, imediatamente ele dá ordem ao teu respeito. Imediatamente, aleluia, ele já dá ordem para que o anjo do Senhor ele venha te guardar, para que o anjo do Senhor ele venha trabalhar ao teu favor. Não é à toa que Paulo vai dizer em Hebreus que os anjos são espíritos ministradores, ou seja, eles estão nesse mundo para servir aqueles que vão herdar a salvação, que somos nós, a igreja de Jesus Cristo nessa terra. Aleluia. Então nós temos que ter a convicção da intervenção de Jesus em meio às lutas. E a Bíblia nos ensina isso em diversas passagens. Lá em Isaías 43:2, olha o que o Senhor diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás,
e nem chama arderá em ti. É promessa de Deus para mim e para a tua vida. O que é o fogo hoje? É as lutas, é as aflições, é as tribulações, é a fornalha espiritual que muitas das vezes eu e você vamos passar. Mas tenha bom ânimo, meu amado irmão, tenha bom ânimo, minha amada irmã. Chama nenhuma vai arder em ti, assim como não ardeu em Ananias, Misael e Azarias naquela fornalha. Aleluia. Ele está dizendo: quando passares pelas águas, não vão te submergir. Pelo contrário, você vai passar pelas águas, mas você não vai se afundar nelas. Ou seja, elas não vão te vencer. Irmãos, se não me fala a memória, acho que é o profeta Amós. Ele diz assim que Deus ele caminha em meio à tempestade, e as nuvens são pó do seu caminhar. Para você ver, o nosso Deus ele caminha em meio às tempestades. Em meio a essa tempestade que você está atravessando, Jesus está caminhando com você. Aleluia. Ele caminha junto contigo. Então tenha a convicção que Jesus, aleluia, ele te dá livramento. Vai haver intervenção dele em meio às lutas que você está atravessando. Eu estou passando por luta, mas eu tenho certeza que Jesus vai me dar livramento. Esse tem que ser o teu pensamento. Esse tem que ser o nosso pensamento. Eu estou no inferno, mas eu creio naquele que me cura, naquele que há 2000 anos atrás já levou todas as minhas enfermidades na cruz do Calvário. Eu estou passando por problema na família, mas eu creio que Deus, aleluia, está trabalhando na minha família, que Deus, aleluia, ele vai agir na vida do meu esposo, Deus vai libertar os meus filhos. É, Jesus, aleluia. Eu estou passando por problema na minha vida financeira, estou desempregado, mas eu creio na palavra do Senhor que diz: nunca vi um justo mendigar o pão, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então eu creio que Deus vai me sustentar, mesmo em meio a essa crise. Deus, aleluia, ele tem todo o poder em suas mãos. Quarta coisa para eu e você sermos vencedor em meio a este mundo é a convicção que Jesus vai nos conduzir em vitória. 2 Coríntios 2,14, Paulo vai dizer assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vou ler a parte A. Graças a Deus, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O que é triunfo? É vitória. Triunfou. Sempre Ele vai te conduzir em vitória. Sempre Ele vai nos conduzir em triunfo. Mas isso não significa que nós não vamos passar. A luta vem, mas você vai vencer a luta. Aleluia. Vai se levantar o leão, você como Davi vai matar o leão. Vai se levantar o urso, assim como ele matou o urso, você vai matar o urso. Vai se levantar o gigante, mas você vai matar o gigante também. Vai ter tempestade, mas você vai atravessar, porque Jesus está dentro do barco com você. Aleluia. Então sempre o Senhor, Ele vai nos conduzir em triunfo, em vitória. Por isso Paulo vai dizer: porque sabemos que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Porque, irmãos, não depende de mim, não depende de ti, depende dele somente. Depende somente de eu e você crer nele. Se você ter a convicção que Jesus ele vai te conduzir em vitória, nada para você. Nada para. Por quê? Porque é Ele que trabalha por nós, é Ele que batalha por nós. Quantas vezes na palavra de Deus, Deus disse: nessa peleja não tereis que pelejar. Somente creia, somente estai parado e contemple o livramento do Senhor. Deus disse isso para o rei Josafá, quando aquele exército, mais de 1 milhão de soldados inimigos se levantou contra Judá. Ele sabia que ele não tinha chances contra o exército, mas ele se pôs a buscar ao Senhor. E Deus, aleluia, ele levanta, aleluia, aleluia, o seu profeta, e ele diz: olha, Josafá, não temas, porque nessa peleja você não vai ter que pelejar. Aleluia, Deus. Então, da mesma forma, Deus está dizendo para nós nessa noite, igreja: nessa peleja não tereis que pelejar. A peleja não é tua, a peleja é minha. Somente creia, somente confia, somente busca a minha face. E para encerrar, irmãos, esta mensagem, eu te convido a abrir a Bíblia mais uma vez, no Salmo 27, versículo 14.
e vamos ver o que Deus fala conosco nesse texto maravilhoso. Salmo 27, versículo 14 diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Olha o que Davi, da parte de Deus, ele está dizendo para mim e para ti: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então está dizendo para nós esperar e ter bom ânimo, para nós fortalecermos o nosso coração. Então esperar pelo Senhor, quando eu e você esperamos pelo Senhor, é sinal de que nós estamos confiando nele, é sinal de que nós estamos depositando nele a nossa fé. Porque Deus, irmãos, ele sabe que desanimado ninguém conquista nada. Em diversas partes da Bíblia você vai ver Deus dizendo: olha, esforça-te, tem bom ânimo. Deus disse isso para Josué: Josué, tem bom ânimo. Jesus está dizendo isso para nós: olha, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Então qual é o segredo de nós termos bom ânimo? É esperar no Senhor. É esperar que Ele vai trabalhar por nós, que Ele vai lutar por nós, que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos defender, que Ele vai fazer tudo aquilo que eu e você precisamos que Ele faça. Então, irmãos, nós precisamos nos alimentar desse exemplo do rei Davi, senão nós seremos derrotados. Por que você acha que Davi declarava: com meu Deus eu salto muralha, com meu Deus eu passo pelo meio de um exército, pelo meio de um esquadrão? Porque ele sabia que ele não estava sozinho, irmãos. Você acha que Davi era um espadachim? Tem muitos crentes cabeção que acham: ah não, Davi era um espadachim, ele lutava, sabia lutar, sim. Mas se não fosse Deus guardando a vida dele, irmãos, em cada passo que Davi dava, basta você ler 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, lê a história de Davi. A cada guerra que ele tinha que enfrentar, primeiro ele buscava a presença de Deus: Senhor, eu vou lutar contra os filisteus, o Senhor vai me dar vitória. Posso ir, Senhor? Deus dizia: vai, porque eu vou na tua frente. Quando você ouvir o estrondo sobre a copa das amoreiras, saber que ele já é o meu exército, vindo na frente do teu exército, o exército espiritual de Deus, e à frente do exército físico de Davi. E assim também somos nós, irmãos. Na peleja, quando você consulta e você diz: Senhor, eu vou vencer, ele diz: filho, vai, porque eu já estou indo na tua frente para te dar vitória. Então tenha essa compreensão. Nós precisamos crer, irmãos, na bondade do Senhor. Aí no versículo 13, você que está com a Bíblia aberta, no Salmo 27, olha o que Davi declara: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Às vezes você vê essa declaração de Davi, parece que ele escreveu isso aí assentado no palácio. Estava lá tomando aguinha de coco e escreveu: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sabe em que contexto Davi escreveu esse salmo? Quando estava sendo perseguido, quando estava sendo caçado pelo rei Saul, como fugitivo, como bandido, como animal. Foi ali na caverna, escondido, que ele escreveu esses lindos salmos. Por quê? Porque a confiança dele estava em Deus. Por isso ele diz: olha, eu creio que eu verei os bens do Senhor ainda na terra dos viventes. E eu entendo, irmãos, que eu e você, nós temos que ter o mesmo modo de pensar e de crer, que nós vamos, aleluia, desfrutar da bondade do Senhor. É ainda nessa terra, a nova Canaã nos espera com coisas, aleluia, maravilhosas. Mas ainda nessa terra nós vamos desfrutar da bondade de Deus. Você vai ver os bens do Senhor na terra dos viventes. Aleluia. Então Davi tinha essa compreensão. Ele estava sendo perseguido, estava passando por lutas, por adversidades, mas ele dizia: eu creio que vai chegar o dia que eu vou desfrutar da bondade do Senhor ainda nessa terra. Essa tribulação, ela é passageira. Essa aflição, ela é passageira. Mas eu vou desfrutar da bondade do Senhor. Dias melhores virão. Fala para esse irmão assim: tenha fé. Melhor de Deus ainda está por vir. Dias melhores virão. Você acha que você está vivendo melhor? Você acha que você está vivendo melhor para a tua vida?
Eu profetizo que dias melhores virão para a tua vida. Coisas que nem subiu ao teu coração, você vai desfrutar nessa terra. Deus, Ele não vai colocar na minha e na tua mão coisas grandiosas que você nem imagina, coisas grandiosas que nem subiu ao teu coração. Deus vai fazer você viver. Por quê, meu amado irmão? Porque vem aflição, mas também vai vir o tempo da abundância, vai vir o tempo da bondade de Deus, o tempo que você vai desfrutar do favor do Senhor nessa terra. Aleluia. Mas nós precisamos, irmãos, aprender a esperar. Por isso Davi dizia que ele sabia esperar. Ele dizia: espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Então eu e você, nós temos que saber esperar. Precisamos aprender a esperar mesmo quando pareça, irmãos, que Deus está demorando demais. Lá em Lucas 18, versículos 7 e 8, vai dizer que Deus, Ele não demora, Ele chega na hora certa. Quero ler para você. Diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Está dizendo que Ele vai demorar a fazer justiça? É isso que está escrito ali? Não. Depressa vos fará justiça. Você não entendeu? Vou ler mais uma vez. Não entendeu? É para você ter dado glória a Deus e estrondar esse teto. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então Ele vai fazer de justiça depressa. Ele vai se levantar para te defender. É na hora certa, é na hora dele, é no tempo dele. Aleluia. Talvez no teu tempo parece que Deus está demorando, não. Mas no tempo de Deus Ele é perfeito. É Deus. Então que você possa estar agora, querido, ouvindo a voz do Senhor Jesus, Ele dizendo para ti: olha, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E Ele venceu o mundo, é por mim e por você. Então tenha bom ânimo. Está passando por luta, tenha bom ânimo. Anime, levanta a cabeça, para de andar como derrotado. Eu sempre costumo dizer: você foi chamado para ser águia, não foi chamado para ser galinha. Quantos crentes não estão parecendo galinha, ficam só olhando para a terra e ciscando a sujeira? Não, erga a tua cabeça, você é a águia, alça o teu voo, vai para as alturas. Somos chamados para ser águia. A palavra de Deus diz que esperam no Senhor. O que você vai fazer? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Fala para esse irmão assim: chega de lamento. Chega de lamento. Tome posse agora da tua vitória. Da tua vitória. Para de ser que nem galinha de Angola. Mas os crentes está que nem galinha de Angola. Só fica no fraco. E olhando para a terra, ciscando terra, ciscando sujeira. Não, querido, Jesus já venceu por mim e por você. E para encerrar, só vou citar o que Ele falou: digo-vos isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci. Glória. Ele venceu por nós. Coloque-se de pé nessa noite. Glória a Deus.